Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast e Caio Corraine está de volta. Olá, personas. Caio Corraine, versão 2026. É, que eu tô correndo enquanto tá tudo pegando fogo ao meu redor, né? Aí eu só posso gritar. Por quê? Ué, o mundo tá pegando fogo, né, Dona Maria? Ah, verdade, sim. Uhum. Gente, você tá falando do mundo em geral. Eu pensei que era alguma explosão na sua casa, mas não. Não, é o mundo. Por enquanto aqui tá tranquilo. Você tá falando globalmente. Isso. Vamos ignorar. Vamos fazer igual a gente fazia na pandemia. Vamos só fazer piada. Fazer piada e deixar o cabelo crescer em casa. Aprender a fazer pão. Aprender a fazer cerveja. Eu recebo até hoje mensagem, toda semana pelo menos eu recebo assim: nossa, o podcast me ajudou muito durante a pandemia a manter a minha sanidade. E eu acho que talvez a gente devesse voltar a cumprir esse trabalho. Eu acho justo. Feliz 2026, Caio. Feliz 2006. Só pra continuar essa onda de tristeza, a gente tá na temporada final do JujubaCast. Tem esse e mais 8 episódios ao longo do ano. Então mande suas histórias, mas não fique totalmente triste, fique só um pouco triste, porque a gente vai começar um novo podcast, que é o Tem Culpa Eu, onde a gente vai ouvir histórias e julgá-las para saber se quem escreveu tem culpa sobre o vacilo que fez, ou se a pessoa não tem culpa e foi alguém que vacilou com elas, enfim. A gente já tem o feed do Tem Culpa Eu, então procura o Tem Culpa Eu aí nas plataformas de podcast, que você vai ter o feed, vai ter a historinha de exemplo que a gente gravou, com o nosso ouvinte exemplar, Reginaldo Ross. A foto dele até hoje me deixa mal, porque eu abro a nossa conversa no WhatsApp, ela tá lá. É verdade. Enfim, vai lá, manda sua história pro Tem Culpa Eu, temculpaeupod@gmail.com, ou manda sua história pro JujubaCast, é só você ir em jujubacast.com e tem lá um formulário bem grandão, tem um botão enorme assim. Você pode fazer as duas coisas. É terrível quando você faz 2 call to actions ao mesmo tempo, mas como tá no final, é isso aí. Ninguém vai te julgar. A gente devia fazer mais publicidade, porque a gente tá indo muito direto ao assunto. Ouça o Vortex, um dos maiores podcasts, uma produção nossa da Parasol, também voltou com a Kátia, eu odeio. É isso, Caio, faz uma publicidade de alguma coisa sua aí. Você tá vendendo pão? Você tá vendendo cartas de Magic? Não, eu continuo tentando sobreviver com uma empresa de desenvolvimento de conteúdo nesse país. É mesmo? E, poxa, eu acredito que esse ano vai ser muito importante, muito bacana para Maremoto, porque a gente está reformulando um monte de coisa, a gente está mudando o nosso site, a gente está pensando em novas maneiras que a gente pode ajudar as empresas a trabalhar a comunicação, a gente está focando bastante em vídeo, porque, né, hoje em dia, se você tem um podcast, muitas vezes você quer aparecer na frente da câmera, o que para mim é um conceito absurdo, mas tem muita gente que gosta. Então, é só entrar lá em maremoto.top. Maremoto.top? Exatamente. Nossa, que domínio maravilhoso. Ou mococa.top também. Mococa.top? Eu só comprei porque estava disponível. Parabéns. Como a gente falou, 2 calls to actions são terríveis. Então vai lá, você pode ter o seu podcast feito pelo Caio Corraine, assim como o JujubaCast já foi um dia. E por isso a gente chegou onde chegou. Sim, por isso. Ok, bora pro jogo? Partiu. O episódio de hoje é sobre histórias das antigas. É um dos meus temas preferidos desse programa, porque a gente conta histórias de outrora, de tempos primordiais, desde os tempos mais primórdios. Exato. E o que eu acho legal dessas histórias é você imaginar, assim, como a vida era. Porque às vezes a gente fala assim, história das antigas, o pessoal manda história dos anos 2000. Fui num show dos Backstreet Boys. E, poxa. Eu sinto te informar, mas é das antigas. Não, mas ok, mas não é exatamente isso que a gente tá falando. A gente tá falando de quando o mundo era muito diferente. Não de quando tinha se passado muitas décadas, mas de quando, tipo, pra você se comunicar com alguém do outro lado do oceano, levava meses. Sim. Enfim. Uma das coisas que eu mais gosto sobre histórias das antigas é o vocabulário das antigas. Ah. Porque ele é sempre isso, Pimpa. A língua é um organismo vivo, né? Você começa falando top de maneira irônica e achando ridículo, e aí chega um momento em que você não consegue parar. Chega um momento que você registra o domínio.top. Exato. Top vira uma das palavras mais legais do seu vocabulário. Antes era maior pagação de mico, era careta. E agora é uma brasa.
Mora. Você já chamou uma menina de broto? Não. Mas seria legal. Não, porque eu penso em, sei lá, arroz, feijão. É mesmo? Você pensa num broto de feijão? Eu acho fofinho. Eu acho uma brasa terrível. É, porque não faz sentido. Mas assim, legal. Legal é uma gíria dos anos 50 que a gente usa até hoje. Isso é verdade. E não faz sentido. Ou bacana. A gente fala às vezes, nossa, que bacana. Meio que quando a gente não tem o que dizer. Exato. O jogo de hoje, Caio, é gírias supimpas. Ah, mas vai ser uma maravilha. Eu vou falar pra você uma expressão e você vai me dizer o que ela significa e você coloca ela numa frase. Tá. E se o que você disser for mais legal do que o significado que ela realmente tem, você ganha 1000 pontos. E se você acertar o significado, você também ganha 1000 pontos. Perfeito. Então esse é um jogo que não tem perdedores, só vencedores, pra gente começar 2026 do jeito certo. Vamos que vamos. Meter-se em camisa de 11 varas. Aí você me fudeu. Essa é uma gíria do século XIX. O que você acha que significa meter-se em camisa de 11 varas? Eu espero que não seja. Mas eu acho que é uma gíria pra se sacrificar. Como assim? Usa numa frase. Pô, cara, chefe mandou trabalhar lá no domingo, ninguém quer, então eu vou me meter numa camisa de 11 varas e vou lá no lugar dele. Porque parece uma expressão de que, não, eu sei que eu vou tomar lançada de tudo quanto é lado, mas mesmo assim eu vou lá. Ah, você tá entendendo as varas como lanças. Sim. Eu imaginei camisa de 11 varas tivesse associado à maneira como o tecido foi tecido. Tipo aquelas tecelagens que tem várias varas. Acho que até hoje tem algumas casas tecelãs ou qualquer coisa que seja, que ainda usam, né, aquele negócio que é duas madeiras subindo, descendo, passando o negócio pelo meio. São várias madeiras. Eu pensei que talvez sejam 11. Ou então, sei lá, tipo lençol. Você comprou lençol egípcio de 500 fios, não tem coisa assim? Tem. Então, meter-se em camisa de 11 varas, pra mim, significava que era uma camisa de luxo. Que precisou de 11 varas pra fazer. Mas não é isso. É mais do que você falou, significa se meter em confusão. Olha lá. Tipo entrar numa fria, cair numa cilada, entrar numa roubada. Eu me meti numa camisa de 11 varas. Eu acho que essa não vai voltar, não. A gente pode estabelecer aqui que essa, infelizmente, já faleceu. Mas eu gostei dessa interpretação e da história das lanças, porque me pareceu, sei lá, uma coisa guerreira. Próximo. Estar em palpos de aranha. Veja bem, não é papo de aranha, que é outra gíria antiga. É palpos. Estar em palpos de aranha. O que significa a palavra palpo? Eu não sei. Mas o que você acha que significa a frase? Estar em palpos de aranha. Eu acho que estar em palpos de aranha é você estar em uma situação em que você se deu mal, mas ainda não percebeu. Tipo quando uma mosquinha, alguma coisa assim, gruda na teia, mas tá lá atrás de outro bicho e tal, ainda não percebeu que ele já se ferrou. Você já se ferrou, só você que não sabe. Caio, a gente descobriu mais um talento seu, que é dar significados para gírias, porque é muito melhor do que significado verdadeiro, que é estar numa situação delicada, instável, estar em palpos de aranha. É estar numa situação periclitante. Fala, tipo, perigando dar merda. E é isso que significa, mas a sua versão é muito melhor. Então de agora em diante é isso que significa 1000 pontos pra você. Próximo. Ter macaquinhos no sótão. No sótão? Ter macaquinhos no sótão. Assim, sótão parece muito uma gíria americanizada, né? Uma gíria de gringo, porque é muito difícil brasileiro ter sótão. Não é. Eu peguei todas as gírias de épocas em que jornais escreviam farmácia com PH. Antes, no século XIX, não existia essa influência tão forte americana como existe hoje. Influência francesa. Talvez. Vamos levar em consideração, se o corpo humano for uma casa, o sótão é a cabeça. E se você tem macaquinhos no sótão, quer dizer que você é burro. Não, pera, macaco é um bicho muito inteligente. Mas um bando de macaco fazendo zoeira na sua cabeça, quer dizer que você é um idiota, que você é indisciplinado. Seu poder de dedução hoje, Caio, tá? Nota 10. Porque é quase isso. Significa que a pessoa é meio doida. É meio doidinha, mas assim, num jeito legal. De um jeito que a pessoa é divertida, porém ela pode se meter em muitas confusões. Ela pode
entrar facilmente numa camisa de 11 varas. Ou te meter em uma camisa de 11 varas. Sim, she's so crazy, I love her. Yeah, I like this. Eu vivo no TikTok, né? E eu vejo muito vídeo de um macaco roubando coisas na China. Então eu já pensei num grupo de macacos tocando o zaralho no sótão de alguém. Pelas vezes que eu já vi, a primeira coisa que um macaco faz quando ele se sente ameaçado por você é fazer cocô na própria mão e jogar em você. E vamos combinar, é uma excelente estratégia de desmoralização do inimigo, né? Não dá tempo de pensar. Primeiro que é um talento cagar sob qualquer comando, né? Não sei você, mas se eu sentar no banheiro sem vontade de fazer força, eu vou ter uma hérnia, não vai sair nada. Tem que ir quando já tá lá, opa, estamos no processo D. O macaco, ele conseguir ter uma bala na agulha 100% do tempo pra poder revidar contra qualquer periculosidade, porra, é um talento. Guardar como munição, né? Exato. Não vou fazer agora não, posso precisar usar. Não, eu vou pra aquela parte da floresta ali, tem uma jaguara que eu não gosto, eu vou levar guardado. E é o que você falou, é uma ferramenta de desmoralização, porque ele faz olhando no seu olho, né? Ele não faz e se esconde. Não, fora que tem duas partes, né? Tem dois talentos. O primeiro é fazer o fato, né? Extrair a munição. E o segundo é ter uma mira boa o suficiente pra acertar o alvo. Porque imagina, você cagou na mão e errou, aí acabou. Ele nem precisa acertar. Só o fato de ele estar disposto a isso já faz você pensar, eu vou embora. Exato. Última rodada. Ser um lambedor de cuspe. O primeiro ponto que vem na minha cabeça é talvez seja uma pessoa pegadora, tal, porque, né, tá por aí lambendo cuspe de toda a boca. Só que pra ser uma gíria antiga, não deve ser isso. Eu não sei se eles iam falar, não, esse cara é pegador, ele é lambedor de cuspe. Eu acho que é muito chulo. Quando eu fui passar o Réveillon em Copacabana, o apresentador da FM O Dia, que tava coordenando a festa, ele falava o tempo todo, o negócio é chupar linguinha. Realmente, mas palavras têm poder. Não é a melhor maneira de descrever o que vai acontecer. Exato. Lamber cuspe. Eu acho que pode ser uma pessoa que paga pau pra outras. É exatamente isso. Tá de sacanagem. Acertou. Um bajulador. Mas por que ele tá lambendo cuspe? Eu não sei. Eu pensei no quê? O que uma pessoa sem educação faz? Ela vai, sei lá, tá andando na rua, ela cospe no chão. E aí uma pessoa que é bajuladora, ela paga tanto pau pra essa pessoa que ela fala, não, eu vou ter um pouquinho dela comigo. Eu vou lamber o cuspe dela. Tipo, é meio que beijar o chão que a pessoa passou, alguma coisa assim. Ou pagar pau. É. Eu não sei exatamente o que significa também, mas a gente fala puxa-saco. Puxa-saco devia ser um ato de agressão. Você deveria ser confortar o saco. Acariciador de saco. Pois é, não faz sentido, mas isso significa ser um lambedor de cuspe. E você fez 5.000 pontos nesse jogo, Caio. Você é o grande campeão do primeiro jogo do JujubaCast de 2026. Parabéns. Muito obrigado. Eu só tô agora levando em consideração de que se eu faço essas associações de uma maneira boa, quer dizer que eu sou mais velho mentalmente do que eu achava. É que você tem o Gibilbo no coração. É, isso é verdade. Caio, como um prêmio pra nossa audiência, se você puder abrir o seu sótão e tirar o Gibilbo e convidar o Gibilbo pra falar as frases pra gente, pode ser? Vamos tentar. Ok. Gibilbo, o Caio te falou qual é a sua missão hoje? Tudo bem com o senhor? Tá bom, eu. Tá bom. Caio te falou a sua missão no programa de hoje? Ele me meteu aqui numa camisa de 11 vara. Exato. Falar todas as expressões que a gente falou, que a primeira foi essa que você já usou, meter-se em camisa de 11 varas. Eu sei. Não é 10, não é 9, não é 12, é 11. A próxima é estar em palpos de aranha. Eu me meti em papo de aranha aqui, porque ao invés de estar ali arrumando a minha cerca, eu tô aqui falando com você. Ter macaquinhos no sótão. Só tendo macaquinho lá em cima mesmo pra poder participar dessas coisas aí. E lamber cuspe. Você me respeita, que eu não sou da tua turma. Não sou essas pessoas aí que você fala todo dia. Eu não vou lamber cuspe de ninguém. Eu sou um ser humano temente a Deus. E devolve meu martelo. Obrigada, senhor Gibilbo. Pode voltar lá pra sua cerca. Tá. Tchau, grandona. Ok, vamos pras histórias? Vamos.
Eu leio a primeira, você lê a próxima? Fechado. Olá, Jazz e convidados. O meu nome é Tuana Mesquita, bióloga, de Saint-Basile-les-Grands, no Canadá. Eu já estive lá, Caio, na casa da Tuana. Sério? Foi muito legal. Foi um dos dias mais legais. Eu e meu pai, a gente foi lá, em Saint-Basile-les-Grands. A gente foi na festa de aniversário do filhinho da Tuana. Eu conheci a família dela toda. Parabéns, Tuana, por morar num lugar que tem um nome tão bacana. E foi uma das coisas mais legais que esse programa já me proporcionou. Escrevo esta que, a princípio, se encaixa no tema de história das antigas, história de interior, história do Ceará, história de superação, história de navio, história de quase morte, personagem da minha vida, sobre uma pessoa muito especial para mim, fonte inesgotável das suas melhores histórias, o meu pai. Podem manter todos os nomes. Meu pai se chama João Francisco Correia Neto. Minha mãe sempre o chamou de Neto. Seus colegas de trabalho o chamavam de Comandante Neto. Essa é a sina da pessoa que é nomeada Neto, né? Tipo, esquece todo o restante do nome dela, ela vai ser o Neto. Tipo craque Neto. Exato. E minha avó e seus irmãos o chamavam carinhosamente de Neném. Ah, que fofo. Inclusive, meus primos chamam ele de Tio Neném. Ah, que é muito bonitinho. Meus filhos o conhecem como o vovô Neto. Que maravilhoso. É igual o tio avô, né? Igual o tio avô, você é o neto do vovô Neto. E sempre ficam presos no paradoxo, ele é vovô ou ele é neto? Que também é um paradoxo o fato de isso ser uma piada de tiozão. Sim. E eu sempre chamei de pai, no caso a Tuana. Meu pai nasceu em 1951 e é o terceiro de 11 filhos de mesmo pai e mãe. Meu avô fez mais alguns filhos depois que se separou da minha avó. E, comicamente, os batizou com os mesmos nomes de filhos pré-existentes, como, por exemplo, meu tio Francisco João, que é alguns anos mais novo do que eu. Caraca, velho, a galera realmente, né? Igual, não lembro quem que me contou, se eu li na internet, cara caminhoneiro que tinha, sei lá, 3 famílias diferentes e dava o mesmo nome pra todos os filhos de todas as famílias pra ele não ter que se confundir na hora de chamar as crianças, tá ligado? Não, a gente já leu também aqui em algum episódio passado sobre alguém que veio como refugiado da Segunda Guerra e formou uma nova família no Brasil com os mesmos nomes da família que ele tinha na Europa. Parece que era uma coisa meio comum. Sim. Meu avô e minha avó tiveram 2 filhos que morreram ao nascer e eles foram batizados com o mesmo nome. Tipo, nasceu o primeiro, batizou, não sobreviveu, o que infelizmente era algo comum, né, naquela época. Aí nasceu o próximo, mesmo nome. E aí depois nasceu um terceiro, mesmo nome. E esse, felizmente, continua entre nós. Até um vingar, né? Nossa, que triste. É. Neném cresceu numa fazenda no município de Quixadá, interior do Ceará, trabalhando na fazenda com o meu avô Juarez, assim como meus tios e tias, até que atingiu a idade em que podia aplicar para as escolas da Marinha e da Aeronáutica. Ele sonhava em ser piloto da Aeronáutica, mas aplicou e fez o teste para as 2 escolas, na esperança de que ao menos uma fosse lhe salvar de uma vida sem muita perspectiva daquele futuro que lhe fora imposto, trabalhando na fazenda. Foi aprovado nos 2. Mas quando a inscrição para a escola da aeronáutica aconteceu, Neném ainda era menor de idade e precisava da assinatura de seu pai para completar a sua inscrição. O vô Juarez, homem brabo do interior, não assinou a sua inscrição. Ele não queria perder o trabalhador valioso que tinha em casa, no ápice da sua juventude e energia. Gente, o vovô Juarez, ele, no mínimo, tinha macaquinhos no sótão. Exato. Esse lance de assinatura, né, é muito uma coisa, assim, que você só aceita porque a pessoa escrevia qualquer coisa num papel, não tinha como você comprovar, não tinha perito em assinatura. Era só ele ter assinado, a verdade é essa. É uma questão de controle, né, que você dá pro homem da família, de tipo, não, se eu não quiser, você não vai fazer tal coisa, porque eu não vou assinar o papel que deixa você fazer tal coisa, tá ligado? Mas o que eu tô falando é que se o neném tivesse só escrito lá, Juarez, ninguém ia saber se era a assinatura dele ou não, porque ele não ia ter como pedir uma cópia da identidade dele, porque não existia fotocopiadora. Ah, mas se ele tá lá e ele vai, eu vou assinar, tá bom, então mostra o seu documento aí dizendo que você é maior de idade. Ele não pode. Mas o fato é que, papai, triste, não foi pra aeronáutica, mas sabia que quando a inscrição da Marinha acontecesse, ele já seria maior de idade, e meu avô, o vô Juarez, não poderia lhe impedir. E foi assim que o destino escolheu a futura profissão de Neném, que entrou pra Marinha do Brasil.
estudou na CIAGA, em Belém do Pará. O que você acha que significa a sigla CIAGA, Caio? Ciaga, não deve ser companhia. Colégio Interno Internacional. Não, porque é marinha. Integrado. Da Aeronáutica. Puta, mas é marinha, né? CIAGA, a gente tem que achar marinha aí. Águas, Guarda aquática. Colégio Integrado e Academia da Guarda Aquática. Se não era, agora é. Em Belém do Pará. E visitava sua cidade natal sempre que podia. Começou a trabalhar e mandar dinheiro para ajudar com as despesas da família. Vovô Juarez e a vovó Mazé, que era o apelido para Maria José, se separaram, pois vovô gostava muito de gastar qualquer dinheiro que ganhava com jogos e bebidas. Era o Bender, o avô dela. Sim, vovô Bender. Além do fato de que tinha outras namoradas pela cidade, a avó Mazé já não suportava mais. Meus tios já estavam grandinhos, né, todos os 10, e ficaram do lado de vovó. Os filhos mais velhos passaram então a ajudar financeiramente a minha avó, que sustentava todo mundo com o dinheiro de suas costuras, queijos e produtos da fazenda. Aos poucos, as vidas de todos começaram a melhorar. Os filhos mais novos puderam estudar e cada um foi tomando seu rumo. Em uma das visitas de meu pai, ele conheceu minha mãe, Maria Eliana, com apenas 16 anos, 11 anos mais nova do que ele. Ela tinha idade próxima a alguns dos meus tios. Como essa diferença de idade era uma coisa normal no final dos anos 70, eles começaram a namorar. Ela com 16, ele com 27. 27, ok. Outros tempos. Mamãe e parte da família de meu pai não se dão bem até hoje por conta de eventos que aconteceram ainda nessa época. A família dela era ainda mais pobre. Meu avô materno morreu num acidente de carro, quando vovó Eulina ainda estava grávida de mamãe. Viúva e com 5 filhos para criar, vovó Eulina também sustentou sua família, com o fruto de sua costura. Mas seus filhos ainda eram muito pequenos para ajudar com as despesas da casa, então as coisas eram bem mais difíceis para ela. Em seus primeiros anos de namoro, Neném voltou de uma de suas viagens e deu um sapato de presente para Eliana. Só pra gente não perder, Eliana é a mãe da Tuana, que eu conheci lá em São Basílio Grande. Ela é muito legal. Foi ela que ganhou o sapato do comandante Neném, que é o pai da Tuana. Isso. Neném voltou de uma de suas viagens e deu um sapato de presente para Eliana, que todos os dias andava 20 quilômetros para ir para a escola, enquanto via minhas tias, irmãs de Neném, passando de carroça fazendo o mesmo percurso. Papai também a presenteou com um perfume e um secador de cabelo. Que aleatório, né? Assim que ele viajou novamente, minhas tias encurralaram minha mãe para recuperar o sapato, o perfume e o secador de cabelo. As irmãs dele roubaram as 3 coisas da namorada dele. Porra! Que sacanagem, né? Sua família não queria que ele se casasse, pois enquanto ele estivesse solteiro, a maior parte de seu salário seria enviado para as despesas na casa da avó Mazé, que ainda tinha filhos pequenos para criar. Em 29 de julho de 1981, Neném propõe a Eliana que ela fuja de casa para viajar com ele pelo mundo, já que agora ele estava trabalhando na Marinha Mercante e havia deixado a Marinha Militar. Assim, ela não sofreria mais com as minhas tias. Iria oficialmente se juntar, se amancebar, juntar os trapinhos e morar com eles. Se amancebar foi maravilhoso. Amancebar é uma palavra, né? A data nunca foi esquecida, pois foi o mesmo dia que Lady Di e Príncipe Charles ou Príncipe Carlos se casaram e pela cidade espalharam a notícia que a Lady Di do sertão, minha mãe era loiríssima e muito mais bonita que meu pai, tinha também fugido com seu príncipe Charles. Olha que bonito. Coitado do comandante Neném ser comparado com aquela coisa nojenta que é o Charles. Porém, ele é um príncipe. Ah, cara. Pra ela foi legal, pra ele saiu perdendo. Quem seria a Lady Di do sertão hoje em dia? A Stephanie absoluta? O meu CrossFox eu vou sair. No meu CrossFox eu vou sair. A Lady Di do sertão, pra mim, seria, sei lá, Carla Pérez. Cinderela do Sertão, não é o nome do filme. É esse o nome mesmo? É, eu acho que é. A mãe da Tuana, Lady Di do Sertão. O que faz de você, Tuana, uma princesa? É verdade. Acredito que esse tenha sido o melhor tempo das vidas de Neném e Eliana.
viajando pela Europa de navio, sozinhos, sem ninguém para atrapalhar. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, e alguém, em breve, iria atrapalhar os planos do casal apaixonado. Em janeiro de 1982, Eliana descobriu que estava grávida. Dia 23 de janeiro de 82, se casaram no civil, em um cartório do Rio de Janeiro, com apenas alguns amigos da época como testemunhas. Em 5 de outubro do mesmo ano, eu entrei oficialmente nessa história. A Tuana veio atrapalhar. Eu já tava pensando, mas será que veio a mãe do príncipe Charles encher o saco igual na vida real? Papai, nessa época, tinha ido fazer o curso para primeiro piloto e só pôde me conhecer quando eu já tinha 1 mês de vida. Neto e Eliana agora tinham sua própria família para criar e educar. E por isso passarei a chamar ele pelo nome que é conhecido pela nossa família e amigos, Neto. E não Neném. Neném e Neto, mesma pessoa. Sim. Até porque agora a gente tem um neném na história, que é a Tuana. Exato. Que não se chama neném, mas era um neném aqui nessa época. Ficou confuso bastante? Um pouco. Foram morar oficialmente no Rio de Janeiro, já que os navios da Marinha Mercante passavam por lá com frequência. Seria mais fácil de se encontrarem quando nós não pudéssemos viajar todos juntos. E eu cresci viajando com eles até que as escolas pararam de aceitar que eu simplesmente fizesse todos os testes do final do ano, ali por volta da 2ª série. Eliana não lidou bem com a tarefa de ficar sozinha, longe da família, num apartamento do Rio de Janeiro, na época do auge das guerras entre os morros. Teve depressão numa época em que ninguém sabia o que era depressão. Voltamos para Fortaleza. Com a família por perto, ficou mais fácil para os dois voltarem a viajar juntos. Eu sempre tinha uma avó, uma tia ou uma vizinha dispostos a cuidar de mim por 8 a 10 meses do ano, enquanto eles viajavam juntos pelo mundo. Que doideira, imagina. Você tá lá um dia e fala, então, mamãe e papai vai dar uma viajadinha, tá? Você vai ficar na casa da avó, a gente já volta. 10 meses depois. Creio que essa tenha sido a 2ª época de ouro do relacionamento deles. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E Eliana... Joseph Klimber não desistiu. E Eliana, que achava que não podia mais ter filhos, foi surpreendida novamente, com uma gravidez 14 anos depois. Nossa, que diferença absurda entre a idade de uma criança e outra. Eu conheci o irmão da Tuana e ele realmente é bem mais novo que ela. Essa época foi bem difícil para Neto e Eliana. Papai trabalhava em uma empresa da Marinha Mercante que possuía navios de bandeira liberiana. Isso é uma prática usada até hoje por empresas de navegação, que cediam os navios na Libéria para pagar impostos baixos, seguir leis trabalhistas frouxas e fornecer quase nenhuma proteção social. Quando ele saía de férias, a cada 2 anos, mais ou menos, ele não tinha remuneração e nenhuma garantia que teria um emprego de volta. Que beleza! Nossa! E foi isso que aconteceu durante os 9 meses dessa 2ª gravidez. Todo o enxoval do meu irmão foi comprado com uma poupança que eu tinha, escondida do meu pai, que não queria gastar nada, porque não sabia quando teria outro emprego. Mas algumas semanas da data de nascimento do meu irmão, papai finalmente foi chamado de volta para trabalhar. E também não esteve presente para o nascimento dele, que se chama Darien, para a alegria dos otakus fãs de Sailor Moon. Caraca, como ela convenceu a própria mãe a dar o nome de anime pro irmão. A Tuana, ela é uma gênia, você não faz ideia. Ela é pesquisadora, doutora, e ela tem um QI de 200, é nesse nível. E ela é muito carismática. Aliás, a gente sabe, porque essa é a 10ª história dela que a gente tá lendo aqui. Sim. Provavelmente a dona Eliana curtia Sailor Moon também, o que faz muito sentido pra mim, aliás. Eu vou dar um spoiler aqui, o Darien é Dr. Darien. Caraca, ô família. Né? Mamãe tinha em sua lista os inesquecíveis nomes Tropeço e Caiado, os quais meu irmão tem que me agradecer todos os dias por tê-lo salvo de tal destino. Nenhuma ofensa aos que se chamam Tropeço ou Caiado, mas muita ofensa aos seus pais. Tropeço! Tropeço! Como é possível? Caiado, a criança já envelhece 46 anos pra ser um despachante, né? Caiado parece um sobrenome, né? Não parece um primeiro nome. Doutor Caiado, tá? Um despachante, né? Uhum. Mas tropeço é sacanagem. A lista do meu pai era só nomes de muita força nominal para futuros jogadores de futebol. Iranildo, que inclusive teve um craque, Iranildo, do Flamengo. Sim. Ivan Luiz, Irisvaldo. Ele estava com obsessão em nomes começando com a letra I.
No final, cada um tinha que escolher 5 nomes da lista total, mas tinha que ter pelo menos um nome das outras 2 listas. Parece um jogo do JujubaCast. É por isso que essa família é tão envolvida com esse podcast. Só que é um jogo que vai definir a vida de outra pessoa, né? Uhum. O único nome que os 3 escolheram foi Darien. Meu pai, que sofre horrores com seus homônimos no Brasil, disse que era simples demais e pediu para colocar um H depois do D. Então é Darien com H ali no meio. Aceitamos. E foi assim que eu consegui dar o nome traduzido do namorado da Sailor Moon para o meu irmão. Parabéns, a história podia acabar aqui. Sim. Neto, que agora já era comandante Neto, resolveu voltar a trabalhar para empresas com navios de bandeira brasileira, que pagavam menos, mas seguiam leis trabalhistas e paravam com frequência nos portos de Fortaleza. Eliana continuava a viajar com ele, agora com menos frequência, e quando não podia levar Darien, deixava-o com a irmã mais velha, que aqui vos escreve, e que o levava até para a faculdade, quando não tinha para quem ficar com ele. Tipo, ela tá dizendo que ela levava ele pra aula de faculdade dela, porque ele era 14 anos mais novo que ele. Mas talvez por isso que ele seja médico já tão novo. Exato. Papai amava sua vida no mar. Sempre que tirava férias, só conseguia falar de seu navio. Mamãe achava difícil se acostumar à vida de ser mãe solteira por anos e de repente ter ele em casa com tanta frequência. As brigas eram constantes, mas eles acabaram se acostumando às novas realidades à medida que elas surgiam. Neto era bastante sortudo, pois passou por situações arriscadas de quase morrer, mas nunca quando estava em alto mar. O pior que já passou no mar foi um dente que infeccionou e ele arrancou sozinho com um alicate depois de beber uma garrafa de vodka, estilo dentistas russos. Neto! Puta que eu... Pô, isso é um negócio que eu penso mais do que eu deveria. O quê? Se rolar um apocalipse zumbi, fim do mundo, blá, 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 a coisa que eu mais penso é, caralho, eu preciso cuidar muito dos meus dentes. Eu preciso cuidar de uma maneira inacreditável, porque o dente, quando dá errado, ele acaba com você. E tem muitos pra dar errado. Verdade. Nossa, gente, arrancar o próprio dente infeccionado com a nossa. Não, e quando você vai no profissional... Já é um inferno. É exato. Tanto que a gente tem um programa só de história de dentista, que normalmente o primeiro jogo é história de cirurgia medieval. Não por acaso. Exatamente. Em 2012, ele me ligou pelo Skype. História das antigas, Skype. Achei estranho, pois ele nunca me ligava. Só falava comigo quando minha mãe estava com ele. Dias depois, minha mãe foi buscá-lo no aeroporto porque ele estava voltando de férias. Foram do aeroporto direto para o hospital, onde ele passou 42 dias na UTI por conta de uma pneumonia intensa. Ele contou que mal conseguia andar e que vinha encostado na mala que trazia. Entendi que ele achou que iria morrer antes de voltar para casa e me ligou para se despedir. Caraca. Em 2017, ele teve chikungunya enquanto seu navio estava no estaleiro, que é uma péssima doença, mas é um ótimo nome de doença. É um excelente nome de doença. O navio no estaleiro significa que o navio vai para um gigante mecânico de navios para fazer reparo. Eu acho que não é bem isso, mas eu imaginei, tipo, um gigante que pega o navio com as mãos. Isso, exatamente. E arruma ele como se fosse um navio de brinquedo. Como se fosse um Lego. Exato, isso. O comandante continua trabalhando intensamente quando isso acontece. É responsável por supervisionar tudo o que está sendo feito e ter certeza da qualidade do serviço. Nessa época, ele sentiu uma dor nas costas bastante intensa. Tão intensa que desmaiou e perdeu a memória por alguns minutos. Ele estava sozinho em seu camarote, mas foi para um hospital logo em seguida. Foi informado que era comum ter essas dores por conta da chikungunya. Vida que segue. Ok, vida que segue. Vida que segue, sim. Um ano depois, estava de férias em casa e sentiu dores abdominais fortes. Foi na emergência onde fizeram uma tomografia. Descobriram que as dores eram por conta de uma diverticulite, mas que viram também que ele tinha uma dissecção da aorta abdominal e um aneurismo gigante da aorta. Meu Deus, gente! Lembra do desmaio um ano antes? Provavelmente foi quando a dissecção da aorta aconteceu. Professora Tuana, explica pra gente o que é dissecção. Ela sabia que eu ia dizer isso e escreveu aqui. Dissecção é quando a membrana mais interna de uma artéria se rompe. Às vezes, as outras 2 membranas conseguem segurar por um tempo, o que causa o aneurisma, que é uma bolsa gigante na artéria, onde o sangue se acumula até estourar. Por um milagre, ele não morreu ali mesmo. Teria que fazer uma cirurgia de emergência, caso contrário,
a morte era certa. Ai, gente, eu fico pensando na complexidade que é o corpo humano e me dá um ciricutico, assim. Nossa, gente do céu. Resolveram me ligar do hospital para me contar tudo isso. Fui para o Brasil às pressas. O médico me esperou chegar para fazer a cirurgia porque a chance de ele sobreviver era muito pequena. Foram 10 horas de ansiedade e estresse esperando por notícias do médico. Ao fim do procedimento, ele disse que em sua vida de cirurgião nunca tinha visto um aneurisma tão grande num paciente vivo. 20 centímetros. Não existe isso. É uma bolha de 20 centímetros. Não existe isto. Não há espaço no corpo humano para que uma bolha de 20 centímetros exista. Ele até publicou um artigo científico com fotos de toda a cirurgia. Eu tenho um artigo salvo no meu celular. Foi nessa época que precisei de doação de sangue e plaqueta pro meu pai. E 2 Gilbert de Fortaleza viram a mensagem da Jazz nas redes sociais e foram lá doar. Obrigada, viu? Ah, não acredito nisso. Foda. Eu fiquei emocionada aqui. É, comunidade que você angariou ao redor desse programa é uma coisa inacreditável. É impressionante. Papai ainda ficou quase 1 mês no hospital e saiu de lá sem nenhuma das possíveis sequelas que essa cirurgia poderia ter lhe causado. Virar um vegetal, ficar tetraplégico, paraplégico, perder a função renal, etc. Em 3 meses, voltou ao seu ofício que tanto amava. Inacreditável. Inacreditável. Highlander. Absurdo, velho. É tipo Goku. Passa pela adversidade, a única coisa que faz é sair mais forte. Exato. Ele ainda trabalhou no navio até 2021, quando teve sangramento do nariz muito intenso e teve que ser levado de emergência a um hospital. O navio ficou parado no Porto de Santos, o pior porto para se ficar parado por ser muito caro para ficar atracado. Porém, o melhor para você andar de skate. Então, skate! Eu vou fazer o skate que ela não vai skater. Saudades eternas, Chorão. Eu te mostrei a música que eu fiz pra Mai, o funk da Mai. Não me recordo. Se você tá ouvindo esse programa, fica até o final. Não, melhor. Eu vou obrigar você a ouvir o próximo episódio do JujubaCast. Eu vou apresentar na abertura Vai Mai, o primeiro J-Funk da história. É o funk carioca misturado com J-Rock, que eu fiz em homenagem a Mai, nossa produtora, que é de Santos. Enfim, a letra fala sobre essas coisas. Eu vou apresentar no próximo programa. Perfeito. Ouça o próximo programa se você quiser ouvir. Se chama Vai Mai. Mas pra você, Caio, eu mostro depois. Tá bom. Não, eu vou te mostrar agora. A gente deixa só a sua reação. Peraí. Tá. Em Santos já tá quente pra cara. É feriado, nós tá riado. Acorda cedo, ninguém vai. Os velhos tão na praia, eles não têm trabalho. Eu vou mexer a raba, nós não pensa mais, não cai. Vem Maiara, barriguinha de fora. Vem Maiara, balança esse rabão. Maiara. Vai tomar no cu, é uma música de verdade. Eu achei que ia ser, então, skate, vai Maiara, skate, sei lá. E não tá tudo ali, o funk e o J-Rock? Caralho, não, eu achei que eu ia dar risada, só fiquei impressionado. Aguardem até o próximo episódio, a estreia de Vai Mai. Meu nome de funkeira é DJ Jujuba. Eu acho extremamente justo. Continuando a história. Até que a Secretaria de Agricultura permitisse sua substituição por um outro comandante. Na época, os protocolos para a Covid-19 eram bastante rígidos e um tripulante só podia entrar no navio depois de 15 dias de isolamento e teste negativo. Depois desse incidente, ele resolveu, finalmente, se aposentar. Meu irmão se formara médico e ele não tinha mais a preocupação de ter dinheiro para pagar a sua faculdade. No dia 12 de abril de 2024, ele foi internado sem conseguir respirar direito e com fortes dores abdominais. Uma tomografia acusou 2 linfonódulos na parede do seu intestino. Sua situação foi piorando apesar de todos os medicamentos e teve que fazer uma cirurgia exploratória de emergência no dia 16. Ninguém conseguia explicar por que sua situação estava tão ruim. Os linfonódulos sozinhos não causariam tais sintomas. Antes da cirurgia, meu irmão teve que lhe dar a notícia de sua situação e o porquê estava indo para o procedimento.
Talvez esse tenha sido o momento mais difícil da vida de médico dele até hoje. Mas Neto, papai, estava em paz. Disse que se fosse sua hora, tudo bem, não tinha arrependimentos. Passamos a noite toda acordados, eu aqui no Canadá e eles lá, esperando notícias da cirurgia, que não encontrou nada além dos linfonódulos com aspecto cancerígeno. Mandaram para a biópsia e avisaram minha mãe que ele estava piorando, mas que de manhã iria começar uma quimioterapia, mesmo sem ter o resultado da biópsia. Já estava até fazendo diálise, pois seus rins não estavam funcionando. Com a notícia de sua piora, resolvi ir para o Brasil para ajudar minha mãe e meu irmão nesses momentos tão difíceis. Saí correndo do trabalho para casa para buscar meu passaporte e uma troca de roupa e de lá direto para o aeroporto. Ainda no caminho de casa, recebi a notícia do seu falecimento, na tarde do dia 17 de abril de 2024. Fui para o Brasil mesmo assim, para me despedir e passar esse momento de luto com minha mãe e meu irmão, mas não cheguei a tempo do seu funeral ou sepultamento. A viagem mais rápida que eu consegui levou 20 horas. Meu irmão perguntou se eu queria que eles tentassem adiar o sepultamento, decidido pela funerária, mas eu não queria prolongar o sofrimento deles que estiveram do lado dele esse tempo todo. Achei melhor guardar a memória que tenho de quando eu o via há apenas 3 meses, quando fomos de férias para Fortaleza. Ele estava super bem e pude conhecer e brincar bastante com meu filho mais novo, o Alex, de apenas 3 anos, e rever e fazer todas as vontades da Julie, minha filha de 8 anos. Por causa de sua profissão, ele não me viu nascer, não viu meu irmão nascer, não esteve presente no meu casamento e acho que sempre sentiu como se tivesse sido um pai ausente. Mas na minha memória, ele foi muito presente. Por causa dele, aprendi a ler e escrever aos 4 anos, porque eu queria escrever uma carta para ele. Aprendi a falar inglês desde bem cedo, para me comunicar com as pessoas nos portos. Entendi que tinha que estudar sozinha, para poder conseguir viajar com eles quando a escola permitia. Conheci o mundo todo, tive contato com muitas culturas, pude entender sobre contas, cartões de crédito, imposto de renda e educação financeira desde muito cedo, pois eu quem cuidava dessas questões quando eles viajavam. E aprendi a dirigir aos 13 anos de idade, pois ele temia viajar, não voltar antes de eu ter 18 anos e não ter sido ele a me ensinar. Acho que, acima de tudo, aprendi a tentar aproveitar ao máximo os momentos que temos juntos das pessoas que amamos, pois eles são preciosos e curtos. E sempre lembrarei com muito carinho do meu pai, Neto, comandante Neto, vovô Neto, neném, papai. Um beijo de Gilberts, chorei horrores escrevendo essa história e cada vez que tentei ler para revisar. Ignorem os erros de português e aproveitem as famílias de vocês o máximo possível. É foda, né? Porque, querendo ou não, pelo fato dela ter tido essa vida extremamente incomum, forçou ela a ter todos os seus pesares, né? De tipo, poxa, não ter tanto tempo quanto gostaria do lado do pai, todas essas coisas, mas ao mesmo tempo é o que fez o caminho que ela tomou pra ter a vida que ela tem hoje, né? Tem sempre esses dois lados, né? De tipo, porra, é uma merda não ter tido o pai e até a própria mãe, né? Em algumas situações tão presentes, mas ao mesmo tempo, que bom que chegamos num caminho em que ela tá podendo viver o que ela vive hoje, né? Foi uma grande vida, né? Muito, nossa. Foi uma vida muito foda. Podia muito bem ter um anime só sobre ele. Exatamente. Eu assistiria. A única coisa que seria um pouco diferente pra poder vender boneco é que ele ia chamar Comandante Neném e ia usar uma chupeta. Pode ser. Muito foda. Uma grande vida. Você lê a próxima pra gente, Caio? Vamos lá! A história a seguir contém menções à autolesão e morte. Ouça com cuidado e priorize o seu bem-estar. A segunda história começa assim. Olá, Jazz, Rafael e convidados. Meu nome é Popeye. Ok. Eu demorei muito tempo para escrever esse e-mail. Primeiro porque é emocionalmente difícil escrever. Você quer ver eu tocar uma música do Popeye na guitarra? Vai lá. Eu vou tocar no violão, porque ligar a guitarra agora vai dar muito trabalho. Parabéns. Parabéns. Eu vou passar depois, tocando direitinho. Eu demorei, lá. E segundo, porque eu ainda não sei se tenho necessariamente uma história. Talvez eu só tenha um grande personagem. O meu pai, Guido Orefice. Eu acho que esse não é o nome dele, mas eu gostei do seu Guido.
Eu acho que a pronúncia é Orefite. Orefite. Mas você quer saber a coisa mais louca da história? Recentemente, a Patty fez a pesquisa da cidadania italiana dela. Aham. A bisavó dela se chama Orefite. Caraca! A gente descobriu que ela tem 4 antepassadas, 4 famílias italianas antepassadas. E essa é a mais próxima, porque a avó dela era filha de italianos. E a bisavó dela, que ela chegou a conhecer, era Adelina Orefite, que ela chamava de Nonon. Nonon. Nonon Adelina, não é fofo? Muito fofo. O nosso ouvinte Popeye provavelmente tem um parentesco não muito distante com a Patty, O mundo é uma azeitona. não é? Continuando aqui. Me lembro de longas tardes na casa do meu pai, em que tudo o que ele fazia era fumar cigarros, olhar o horizonte na sacada e ouvir sequências e mais sequências de música italiana dos anos 60. Por isso, troquei os nomes dessa história por personagens famosos de origem italiana. Mantenham assim ou troquem se preferirem. Ah, tá bom, então tá. Então talvez o Guido Orefite seja um personagem. E talvez o papai não seja realmente um primo da Patty. Mas a Patty pode ser prima desse personagem que tem esse nome que eu não sabia. Exato. O mais importante é saber que essa não é uma história sobre paternidade necessariamente, mas sim sobre a maior lição que eu já aprendi na vida. Capítulo 1. Raízes Rebeldes. Primeiro, permitam que eu apresente o personagem. Guido Orefite nem sempre Gente, foi... Guido Orefite é o nome do personagem do Roberto Benigni no filme A Vida é Bela. Ah! É isso. Mas, de certa forma, isso significa que a Patty tem um Oscar. Pode-se dizer que sim. Ela tem direito a uma parte desse Oscar. É assim que funciona. Aham. Guido Orefite nem sempre foi meu pai. Antes disso, ele foi um jovem de classe média alta de São Paulo. Filho de um militar carioca, o Guido Orefite Sênior, e de uma moça italiana pianista, a Julieta. Ele era o mais novo de 3 irmãos, e também o mais rebelde. Seu irmão mais velho, Luigi, era um prodígio dos números. Engenheiro formado pela USP, super bem-sucedido em sua carreira acadêmica. Sua irmã mais velha, Sofia Petrillo. Eu gostei que você tá pronunciando todo do jeito correto. Era uma pessoa especialmente interessada em tecnologia. Me lembro, quando eu era criança, no início dos anos 90, que foi na casa dela em que eu vi e brinquei com um computador pela primeira vez. Mas Guido Orefite era diferente. Nos anos 60 e 70 era um hippie. Enquanto os irmãos mais velhos se envolviam com o mundo acadêmico e executivo, Guido Orefite passava seus dias lendo poesias e clássicos da literatura, escutando Beatles e Led Zeppelin e pintando quadros. Era um espírito livre. O jovem Guido era muito talentoso e fazia retratos da família e rascunhos satirizando os colegas. Não demorou muito para que ele ingressasse na Faculdade de Artes Plásticas, onde se formou com louvores. Bom, ele se formou. Com louvores é outra história. Guido me contou do dia da sua formatura, um evento ao ar livre, no jardim da faculdade. Enquanto todos vestiam suas becas e apertavam as mãos dos professores, Guido e seus amigos estavam sentados no gramado com cigarros e cervejas. Quando o nome de Guido foi chamado para buscar o canudo, ele gritou um agradecimento e pediu que enfiassem o diploma no rabo. Maravilhoso. Sim, esse era o jovem Guido, meu pai. Mas não pensem que Guido era uma pessoa grosseira ou rude. Ele também era uma alma jovem e apaixonada. Ele também me contou uma vez que, durante as férias de verão da faculdade, conheceu e se apaixonou por uma jovem israelense que passava seus dias de descanso com a família no Rio de Janeiro. Guido foi tomado por uma paixão tão avassaladora pela moça que não pensou 2 vezes. Trancou o curso de artes plásticas por um semestre inteiro e não avisou minha avó, Julieta. Ele saía de casa durante o período que deveria estar na faculdade, Deus sabe o que ele fazia, e enquanto isso ia embolsando o dinheiro das mensalidades que minha avó pagava. Tudo isso para poder comprar uma passagem e ir até Israel nas férias de inverno reencontrar a amada. Não foi muito legal com a minha avó, mas eu devo admitir que foi romântico. Ele foi até Israel, a reencontrou e não deu em nada. O amor de férias não subiu a serra e ele voltou sozinho pro Brasil. Uma não história. Porra! E essa avó nunca percebeu. Só foi perceber quando ele falou, então, eu vou precisar fazer mais um semestre, tá? Não, mas não era 4 anos? Não, é 4,5. Mudou agora. É que teve o semestre que eu fiz em Israel, lembra? Ah, ok. Isso.
Guido Roffitti era uma pessoa sensível, mas ele me contou dos tempos de estágio no setor de arte da Rede Globo. Numa época anterior aos softwares de design, artistas plásticos eram contratados para fazer algumas artes à mão para a emissora. E ele foi um deles. Será que ele fez a abertura do Fantástico? Será que ele fez alguma abertura de novela foda? Ele me contou de um feriado prolongado de carnaval em que ele foi escalado para trabalhar junto com outros poucos jornalistas. Quase no fim da noite do expediente, chegou uma ligação na redação. Havia ocorrido um acidente envolvendo um ônibus em uma das rodovias que saíam de São Paulo, e alguém deveria ir para lá cobrir o ocorrido. Acontece, porém, que todos os repórteres já estavam tocando outras pautas. Guido, você consegue ir lá? Não precisa fazer muita coisa, só tirar umas fotos e falar com a polícia o que aconteceu. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os colegas da Faculdade de Jornalismo. Não, eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que passaram por este inferno chamado plantão de carnaval. Puta que eu pariu! Quando eu estava passando por um plantão de carnaval, um antigo candidato a presidente caiu de helicóptero. Foi no meu plantão. Gente. Continuando. Guido foi e fez seu trabalho. Anos depois, quando meu pai me contou essa história, ele disse que foi seu último dia de Rede Globo. Voltou e pediu as contas, porque não conseguia tirar a imagem de crianças e vítimas do acidente da sua cabeça. Capítulo 2. Entre receitas e recordações. O tempo passou, Guido foi amadurecendo, arranjou um trabalho cuidando de um setor de eventos de um banco e conheceu minha mãe, Lívia Soprano. Guido me disse que quando viu minha mãe pela primeira vez, pensou ter visto uma pantera. Coisas de hippie, eu não sei. Uma pantera? Porra, eu já vi, sei lá, um tigre saindo do armário, mas eu tava louco de bem flojinho. Era tipo, eu vi uma pessoa normal na rua e falar, caralho, um bicho. Gente. Eles ficaram juntos por alguns anos e viveram uma paixão muito bonita. Lívia Soprano me dizia toda orgulhosa que eles moravam na Gávea, no mesmo prédio que o Erasmo Carlos, e no prédio vizinho do Tim Maia, em que o Tim Maia era o síndico, né? Sim, E o Erasmo Carlos era uma brasa. E Guido sempre contava de uma famosa receita de peixe ao molho de iogurte que Lívia Soprano fazia e ele amava. Era de um livro de receitas especiais que ela comprou quando eles foram morar juntos. Depois de uns meses fazendo o prato, minha mãe descobriu que a receita tinha 2 páginas e continuava do outro lado. Ela fez a receita certa, mas os dois concordaram que a receita pela metade era mais gostosa. Lívia Soprano descobriu agora, na terceira idade, que tem TDAH. Então dei um desconto pra esse deslize. Pô, excelente! Ela fez um ceviche com iogurte. Então só deixa o peixe marinar lá e come. Enfim, pra encurtar a história, eles viveram juntos por alguns anos, eu nasci, e o casamento não deu certo. Guido Roffitti era boêmio demais e acabou não sendo mais um bom marido, nem um bom pai para um neném pequeno. Eles se separaram, minha mãe veio morar em São Paulo, Guido também se mudou para a capital paulista. E, como muitas crianças dos anos 90, eu cresci vendo meu pai somente nos fins de semana, quando ele vinha me buscar para me levar para nadar no clube enquanto ele tomava uma cervejinha. Guido se casou de novo, não deu certo de novo, mas nasceu minha irmã, Lúcia Chiara. Então esse era o nosso time de fim de semana. Eu, Guido Roffitti e Lúcia Chiara, no clube curtindo a vida, em meio a picolés, porções de fritas e Coca-Colas. O Clube Juventus, né? Provavelmente. Inclusive, eu já fui sócio do Clube Juventus. Era incrível aquele clube, mas a coisa que eu mais lembro era o número de abelhas que tinham nos lixos com boca de palhaço. Caralho, como tinha abelha, velho. Inacreditável. Isso era na minha escola também, e também na máquina de refrigerante. É aí que a gente vê o quanto o refrigerante antigamente tinha açúcar, né? Foi daí que surgiu a minha ideia do mel de Coca-Cola. Que ideia? Assim, quando você compra mel, é especificado, tipo, de onde que a abelha se alimentou pra produzir aquele mel. Então, assim, tem mel de flor de laranjeira, tem mel de eucalipto. E isso influencia o sabor do mel. O sabor do mel, a cor. E como as abelhas sempre iam na máquina de Coca-Cola, eu pensei essa ideia. Você criar um apiário junto de uma máquina de Coca-Cola
e você poder vender isso como mel de Coca-Cola, porque deve ser o melhor mel. Ela pega o pólen da lata de Coca-Cola, Coca, leva pra lata de Pepsi. Leva pra colmeia e faz um mel de Coca-Cola. É, assim funciona. Olha, se o mel de laranjeira é bom, imagina de Coca-Cola. Eu acho que você deveria vender todos os seus bens e apostar nessa ideia. Eu vou falar no próximo Nerdcast de empreendimentos. Eu vou levar essa ideia. Leva como que é o Shark Tank? Olá, Sharks, meu nome é Mari Mafra, eu tô aqui pra vender pra vocês uma oportunidade imparável, imperdível, de um super alimento. Olha, e não precisa ser apenas Coca-Cola. Se Coca-Cola não quiser ceder os direitos, a gente pode fazer com Dolly. Não, aí fudeu. Aí que vida desgraçada dessas abelhas, né? Quem quiser patrocinar o mel. No fim é isso, a gente só tá vendendo o banner do rótulo do mel. Isso. Bom, um mel de tubaína, aí a gente já conversa. De Sprite, de Guaraná. Só toma cuidado pra, sei lá, não colocar um Monster no meio, porque aí a abelha vai ficar louca. Imagina o mel de Monster, mel de Red Bull. Capítulo 3. Um domingo na Paulista, uma lição. No fim dos anos 90, quando eu tinha uns 10 anos e Lucia Cerra tinha uns 7, Guido nos buscou e disse que aquele seria um domingo especial e diferente. Nós não iríamos para o clube. O nosso destino era uma surpresa. Fomos os dois, pensativos no banco de trás do Monza cinza, ano 1991. Belo carro, belo carro. Será que iríamos ao Play Center? Ao Simba Safari? Será que o papai iria levar a gente para comprar brinquedos novos? Guido parou o carro perto do Parque Trianon e seguimos caminhando até a Avenida Paulista, onde estava tendo uma grande movimentação de pessoas indo e vindo. Elas caminhavam no meio da rua, já que os carros estavam proibidos de trafegar na via nesse domingo. Guido sentou em um boteco de esquina, pediu uma cervejinha e nos disse: "Vão lá na calçada ver o que está acontecendo, voltem quando quiserem e nós vamos conversar." Nos enfiamos ali no meio, entre outras pessoas que estavam assistindo aquele monte de gente caminhando na mesma direção. Era uma espécie de passeata composta por pessoas muito alegres e divertidas. Elas davam risada, faziam piadas entre si. Todos vestiam roupas muito coloridas e brilhantes. Alguns homens estavam de mãos dadas com outros homens. Mulheres sorriam discretas, abraçadas com outras mulheres. Nesse momento eu não sabia, mas Guido havia nos levado para assistir a Parada Gay de São Paulo. Lúcia e eu ficamos assistindo a passeata por pelo menos 1 hora e nos divertimos muito, especialmente com as drag queens que passavam e sempre faziam alguma brincadeira com aquelas duas crianças aparentemente desacompanhadas na calçada. Quando voltamos ao boteco, Guido pediu 2 Coca-Colas, Cueca-Coelas e uma porção de batatinhas. Inclusive, nas minhas belíssimas férias na Colômbia, eu falei pra minha mulher que eu ia falar em algum momento da viagem, eu iria soltar, me ver uma Cueca-Coela. Cueca-Coela, e aí? Então o medo era constante. Toda vez que eu ia me comunicar com alguém que estava ali nos servindo em um estabelecimento comercial, ela começava a me chutar. Sabe quando eu falei Cueca-Coela? Quando? Em nenhum momento. A próxima vez que a gente for viajar pra fora, a gente, sei lá, vai pra Islândia, aí eu vou pedir uma Cueca-Coela. Cueca-Coela. Quando voltamos ao boteco... Ou miel de Cueca-Coela. Isso, miel de Cueca-Coela. Pipoeca. E aí, o que acharam? E é aqui que entra a parte mais importante dessa história. Guido continuou: "Eu trouxe vocês aqui para que vocês vejam que existem pessoas diferentes no mundo e que ser diferente não é uma coisa ruim. Alguns homens amam outros homens e algumas mulheres também. E tá tudo bem. Nunca tratem mal uma pessoa porque ela é diferente. Algumas vezes, para fazer isso, vocês vão precisar ter coragem porque pessoas ruins vão querer falar mal de vocês por aceitarem o diferente. Então me prometam que vocês serão mais fortes e corajosos do que essas pessoas. Se vocês se apaixonarem por quem quer que seja, eu quero ser a primeira pessoa que vocês vão contar." Seu Guido, muito foda, cara. Não sei se meu pai tinha essa intenção, mas essa acabou sendo uma grande lição da minha vida e pautou diversas amizades que eu tive e tenho até hoje. Com aquele exemplo que ele me deu, eu quis ter amigos que fossem diferentes de mim, porque isso fazia de mim mesmo um menino corajoso. Capítulo 4. A despedida e as lembranças. Os anos passaram e todos envelhecemos. Guido nunca teve mais outro casamento e, eventualmente,
acabou se mudando para uma casinha no interior, rodeados de seus velhos livros e seus quadros. Caio, pera. O Guido é você? Talvez. Mas se em 91 eu tivesse na parada gay, ia ser muito engraçado, porque eu teria 4 anos. O Guido é o Gibilbo? Aí é uma conversa que você vai ter que ter depois. Mas eu acho que o Gibilbo não ia ter o mesmo conselho que o seu Guido aqui teve. Pouca vergonha essas pessoas aí. Muitos anos se passaram e Guido se tornou um velhinho muito gente fina na cidade, mas muito sozinho. Alguns poucos amigos o visitavam de vez em quando, Lúcia e eu também. Foi durante esse período de nossas vidas que escutei as histórias da juventude do meu pai, que relatei anteriormente. Nossas conversas eram engraçadas, porque ao mesmo tempo em que éramos todos adultos, parecia que Guido algumas vezes preferia esquecer e nos tratava como crianças. Quer um chicletinho, filhote? Me lembro até hoje dele me perguntando uma vez que fomos ao mercado juntos. Eu já tinha quase 30 anos. Pô, você tem 30 anos e não vai aceitar um chiclete do teu pai? Pega o Big Big, porra! Babalu, banana. Nada mais gostoso. Exato. Mais tempo passou e Guido foi ficando diferente, estranho. Algumas vezes íamos o visitar e ele estava muito irritado, sem paciência com a gente e de poucas palavras. Outras vezes íamos e ele estava muito triste e choroso. Pedia muito perdão por não ter sido um pai melhor para nós, mais presente, e nós o consolávamos para que ele parasse de chorar. Lembro de uma vez que eu visitei sozinho e conversamos muito. Sobre a minha vida de adulto, sobre as decisões que eu queria tomar para o meu futuro, sobre as histórias do passado dele que eu já sabia de cor. Voltei para São Paulo e alguns dias depois ele me ligou. Por uma dessas infelizes coincidências do destino, eu estava no enterro do pai de um amigo. Oi, pai. Desculpa, eu não posso falar agora, eu tô num enterro. Guido já estava chorando. Tudo bem, filhote, eu só te liguei para falar que a sua visita no fim de semana passado foi o melhor dia da minha vida, tá? Tá bom, pai, te amo. Tchau. E desligamos. Passaram-se algumas semanas. Me lembro como se fosse ontem. Era domingo de manhã e eu estava voltando do meu barbeiro, que fica no Barro do Bexiga, quando recebi a ligação de Lúcia. Ela chorava muito e eu não conseguia entender o que ela dizia. Quando suas palavras finalmente fizeram sentido, eu percebi que teria sido melhor não ter ouvido. O pai morreu. Ele se matou. Eu desliguei o telefone e a minha cabeça começou a girar. Eu andei mais rápido a caminho do metrô, subindo a Brigadeiro. Meus olhos encheram de lágrimas e eu me senti a pessoa mais burra do mundo. O mau humor recente, mas constante do meu pai, seu choro fácil, os arrependimentos que ele sempre expressava. Como eu não pude ver o que estava acontecendo em seu coração? Meu pai sofria de depressão profunda, prejudicada pelo alcoolismo. É uma doença invisível, né? É. Difícil mesmo. É algo que, infelizmente, vai continuar se repetindo diversas vezes, de pessoas falando: poxa, eu nem percebi. Pra mim ele estava bem. Pra mim tinha só alguns dias difíceis e tal. As lágrimas caíam mais intensas agora, mas eu não diminui o passo e segui em caminho do metrô. Me lembrei dos bons momentos que passei com o meu velho, das suas histórias, do seu cheiro de cigarro misturado com perfume. E, claro, lembrei do dia em que ele me deu a maior lição de minha vida. Pensei o quanto eu tinha sido impactado pelas suas palavras. Pensei o quão raro é poder ter um pai assim. Eu me senti agradecido. Finalmente, depois de muito caminhar, cheguei na Avenida Paulista, onde iria entrar na estação Brigadeiro do metrô. Nessa hora, enxuguei as lágrimas e não pude acreditar no que via. As pessoas alegres, o brilho das roupas, o arco-íris. Era dia do orgulho. A morte do Guido já está completando quase 10 anos. E eu ainda penso nele todos os dias e sinto sua falta. Gostaria que ele tivesse vivido para conhecer a minha esposa, que tivesse ido ao meu casamento e ser meu padrinho. Gostaria que ele tivesse tido tempo de conhecer os seus netos, os 2 filhos de Lúcia. Gostaria de perguntar para ele: o que eu faço agora, pai? Qual caminho eu devo seguir? Gostaria de ouvir mais uma vez suas histórias. E gostaria de dizer para ele que suas lições fizeram de mim uma pessoa melhor. Obrigado, Guido. Obrigado, Jess. Essa é uma história longa. Tomara que vocês gostem. Escuto o podcast desde os primeiros episódios. Sou muito fã. Um abraço e muito amor para cada um de vocês. Foi uma grande vida também, né? E muito impactante. Sim. Como na outra história, foi encerrado por uma doença também. É uma coisa que é importante de ser visto nesse tipo de história. Porque depressão é uma doença, de verdade. Não é só um humor. É uma doença e essa é a consequência mais terrível da doença. E olhar para isso dessa maneira, primeiro eu acho que torna
um pouco menos difícil de lidar, porque quando a gente pensa que a primeira história que a gente leu, que a gente ouviu de alguém que faleceu diante de uma doença com falência dos rins, etc., a gente entende que uma hora isso vai acontecer, uma hora o corpo vai perecer. E a gente entende quando isso acontece com os rins, e com o intestino, e com membranas, e acontece com o cérebro também, com o sistema nervoso também. Sim. E eu acho que perceber que essa é uma consequência, ainda que uma consequência grave, ainda que uma consequência potencialmente evitável, mas ainda assim uma consequência dessa doença, eu acho que torna um pouco menos difícil de lidar. É alguém que você ama morreu acometido por uma doença da qual ela não conseguiu se curar. Sim. E também aquela coisa de que hoje em dia, muito menos, mas ainda assim, em algumas situações, em alguns círculos, se você quebra um braço, você vai no médico e fala, por favor, arrume meu braço. Se você tem depressão, de vez em quando você fala, não é nada a ver. Não tem nada de errado, não tenho nada para consertar. Você posterga, você nega, você... Algumas pessoas podem ridicularizar, falar que é uma não doença, que é mimimi ou qualquer coisa que... Não. Quando, na verdade, sim, é uma doença, é tratável, é acompanhável, vai ter dias que são bons, vai ter dias que são ruins. Eu tenho aí as minhas épocas em que eu não tenho força para sair da cama para tomar um banho, mas continuamos. Exato. É uma doença que ou tem cura, ou tem tratamento. E bastante avançado, e com bastante pesquisa, com bastante avanço. E se você entender disso, porque, como você falou, se você quebra o joelho, você não fala assim, eu vou só fazer com o joelho assim mesmo, a coisa não tá doendo. Você não consegue. Sim. Se você tratar dessa mesma maneira, se você entender que quando você quebra o joelho, você faz fisioterapia, e quando você tem uma questão de saúde mental, você faz psicoterapia, e elas são equivalentes, dá pra entender que é uma doença e que é algo tratável. São essas duas lições que eu tenho e que eu quero compartilhar aqui com essa história. Enxergar isso como uma doença torna um pouco menos difícil de lidar com uma situação como essa, e também torna um pouco mais visível quando você tá passando por isso ou você conhece alguém que tá passando por isso. Exatamente. Esse foi o JujubaCast de Histórias das Antigas. Grandes histórias, grandes vidas a serem celebradas, mas as histórias são incríveis e são dignas de aplausos e chapéus sendo jogados pra cima. Como que as pessoas achavam o próprio chapéu no meio daquela zona? Ficam me perguntando exatamente, né? O que impede alguém de jogar um chapéu merda pra cima, pegar um bom e ir embora? Era descartável? Porque o equivalente é você estar num show hoje e jogar o seu telefone pra cima. Eu também não entendo. Mas é isso que essas histórias merecem de toda maneira. Sim. Até o próximo programa então, Caio. Tchau. Tchau. Parasol.